Até aqui, o que a gente tratou nessa série de vídeos foi uma descrição do movimento, que é o que a gente chama de cinemática. Agora, a gente vai começar a falar do passo seguinte, uma vez que a gente tenha se adaptado a usar vetores, a fazer algumas operações, a entender o que é o movimento com aceleração, o movimento sem aceleração, movimento com aceleração constante, movimento com aceleração variável. A gente pode usar isso que a gente aprendeu para tentar entender por que as coisas se movem. E é isso que a gente chama de dinâmica da partícula. Então imagina que você tem uma parede, que é o que eu estou representando com isso aqui, e tem uma mola presa a esse sistema. Então, uma mola que vem até aqui, assim, por exemplo. Então, se essa posição for a posição de equilíbrio, que eu vou chamar de zero, seria onde naturalmente essa mola vai ficar. Agora, se eu tiver uma outra parede, com a mesma mola, só que, digamos que a posição zero é aqui, e aí eu vou esticar essa mola até uma posição qualquer aqui, que eu estou chamando de x, né? Então, x igual a zero significa que a mola está em equilíbrio. X é igual a algum valor positivo significa que a mola está fora do equilíbrio. Então, quando esse negócio aqui está fora do equilíbrio, alguém vai ter que pegar aqui e segurar essa mola. E para segurar, você vai fazer uma força para a direita, que eu vou chamar de F. Então, eu estou usando esse exemplo para falar o que é força. Então, quando você pega uma mola e estica ela, e você sente aquela tendência dela de voltar para a posição original, quando aquilo acontece, você está fazendo uma força que impede a mola de voltar para a posição de equilíbrio. Se você soltar, se você tirar essa força daqui, a mola vai se movimentar para trás e vai voltar para a posição de equilíbrio, pode oscilar um pouco. Isso vai acontecer porque a mola está fazendo uma força sobre si mesma nesse caso, né? Então ela tenta recuperar a posição inicial. Isso aqui ilustra o que é força. Agora, vamos dar uma olhada no seguinte exemplo da vida real, né? Um esporte que não é muito popular no Brasil, mas sempre aparece em algum filme, alguma série, você pode achar um monte de vídeo no YouTube sobre isso, onde o pessoal joga um disco e parece que não tem atrito nenhum, né? Eles vão esfregando ali para diminuir mais ainda o atrito quando necessário, para fazer o objeto chegar no alvo. Enfim, eu mal conheço as regras do jogo. O que o exemplo do curling ilustra é que se você pegar um disco de madeira, suponha, e você joga ele em cima de outra superfície de madeira, vai ter muito atrito, ele não vai escorregar. Agora, à medida que você vai lixando, pulindo a superfície, você vai tornando, vamos dizer, quase perfeitas essas superfícies, como a gente vê no caso do curling, né? E aí o objeto começa a se mover cada vez com mais facilidade, né? Quando você joga ele para ir escorregando.
Então a ideia é a seguinte: se você tem um disco razoavelmente polido e você joga ele com uma velocidade inicial e ele demora 2 metros escorregando nessa superfície e para. Quando você vai melhorando esse polimento, vai melhorando essa superfície, vai removendo as deformações, esse objeto começa a escorregar a distâncias cada vez maiores. Então, no limite em que esse polimento é perfeito, neste limite a gente vê que o objeto ele vai percorrer um ΔX que tende ao infinito. O que eu quero dizer é que ele vai ficar com uma velocidade constante. E se ele fica com uma velocidade constante, significa que a aceleração desse cara é zero. Disso aqui, a gente intui que se não há forças, por exemplo, de atrito nesse caso, então se a força é igual a zero, isso vai implicar que a aceleração é igual a zero. Então vamos lá, estamos passando dessa ideia de que força é esse puxão ou empurrão para a ideia um pouco mais simples, talvez, de que se não há força, não há aceleração. E por isso, um objeto como o disco sendo jogado no curling, ele vai se propagar por uma distância que tende ao infinito, com velocidade constante. Isso aqui é o que a gente chama de lei da inércia, ou primeira lei de Newton. Então, a primeira lei, ou a lei da inércia. Ou seja, se a força é zero, a aceleração é zero. Mas se tem uma relação entre força e aceleração, faz sentido a gente se perguntar qual é essa relação, né? Digo, se a força ser zero implica que a aceleração é zero, quando a força não é zero, qual vai ser a aceleração? A gente pode fazer experiências para testar isso, e aí você vai perceber o seguinte: se eu pego um bloco que pesa, por exemplo, 1 kg, aí você vem aqui e puxa ele com uma certa força. Se você pegar um objeto mais pesado, digamos com 2 kg, e você fizer a mesma força, o que você vai perceber é que aqui vai ter uma aceleração, que eu vou chamar de A1, aceleração do bloco 1, e aqui vai ter uma aceleração do bloco 2. E entre essas duas aqui, vai ter uma relação, que é que A1 vai ser o dobro da aceleração A2. Ou seja, se você aplicar a mesma força, um objeto mais leve vai mais rápido. Então, matematicamente, a gente escreve isso de uma forma que vocês já viram por aí, que a gente chama de segunda lei
de Newton, né? Essa aqui é a primeira lei de Newton, esqueci de escrever ali. Onde matematicamente escreve que a força é igual a massa vezes a aceleração. Isso significa alguma coisa que a gente já viu nesse pequeno exemplo que eu coloquei aqui, né? Então, se você mantiver a força constante, então vamos dizer que essa força vale 10. Depois a gente vai falar da unidade. Então, se eu tenho 10 é igual a massa vezes a aceleração, significa que esse produto aqui tem que valer 10. Então, se eu aumento a massa, eu tenho que diminuir a aceleração de maneira a garantir que o produto dos dois vai continuar valendo 10. É essa a ideia que estava nesse exemplo aqui. Vale ressaltar que essa segunda lei de Newton, vamos ser mais rigorosos, ela fala de vetores. Então, se a aceleração é um vetor, a força também é um vetor. Então, essas duas setinhas aqui em cima implicam uma coisa a mais. Quer dizer que a força vai produzir uma aceleração no mesmo sentido em que essa força está sendo aplicada. Que parece trivial, mas matematicamente eu preciso escrever isso. A parte dessa componente vetorial que a gente está discutindo aqui, também vale ressaltar que a segunda lei de Newton contém a primeira, né? Porque se eu fizer a aceleração ser igual a zero, ela implica que a força vai ser zero e vice-versa. Entretanto, aqui eu quero fazer um parênteses que vai ser bastante útil, sobretudo para quem for fazer Física 4 depois lá na frente, que o Newton, na verdade, ele não escreveu isso aqui, ainda que ele tenha falado alguma coisa que é equivalente a isso aqui. Então, o que aparece no livro do Newton é uma definição de quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento ele chamou de P, um vetor, um P minúsculo, tá? Mas corretamente, deixa eu fazer ele aqui. Então, este momento P seria o produto da massa pela velocidade do objeto. Então, seria dizer que um objeto de 1 kg a uma velocidade de 10 é a mesma coisa que um objeto de 2 kg a uma velocidade de 5, do ponto de vista da quantidade de movimento que está, vou dizer, contida neste objeto. E depois de falar isso aqui, veio a segunda lei de Newton propriamente dita, que é a taxa de variação do momento com o tempo, dp dt, isso é igual ao que a gente chama de força. Então a força não define qual é a velocidade que um objeto vai adquirir, por exemplo, quando você aplica essa força sobre ele. Mas ela define ou é proporcional a o quão rápido vai variar a quantidade de movimento desse objeto. Mas aí é claro que se você juntar essas duas coisas, né, se você fizer a derivada, dp dt, derivar quem está ali em cima, então fica d dt de massa vezes a velocidade.
Se a massa é constante, então a constante sai para fora da derivada. Se vocês se lembrarem lá da regra do tombo, né? Como eu mostrei em sala. Então a gente tem que d dt de k vezes x elevado a n, isso é k vezes x elevado a n menos 1, que multiplica o n aqui, né? Deixa eu arrumar aqui. K vezes n que multiplica n menos 1. Isso aqui era a regra do tombo, né? Estou derivando esse cara aqui. Ó. Então, nesse caso eu nem tenho a expressão para derivar, mas a gente já viu no curso de cinemática que a derivada da velocidade é a aceleração. Então isso aqui é m dv dt e dv dt é a aceleração. Então, na verdade, isto aqui é igual à força, né? Mas a massa vezes a aceleração que está aqui, ela é um caso particular da lei de Newton, que vai ser bastante usado por nós, porque a gente vai estar falando de problemas com aceleração constante, massa constante a maior parte do tempo, né? Resolvendo problemas em que a gente tem, por exemplo, a gravidade. Então vejamos alguns exemplos. Começando pelos mais simples, claro, né? A gente sabe que aqui na superfície da Terra a aceleração ela é a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade, ela aponta para baixo. Então eu vou dizer que ela é menos g vezes j. Então esse g aqui, a gente sabe que ele é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E eu estou colocando negativo porque ele aponta para baixo quando eu estou assumindo que j é para cima. Lembrem-se que a gente está sempre que não falar o contrário. Eu estou falando de um sistema que é y assim, na vertical, e x aqui na horizontal. Então essa direção aqui para cima é j e essa direção aqui é i. Pois bem, então se eu quiser saber qual é a força associada à aceleração da gravidade terrestre, é só eu fazer que a força é igual a massa vezes a aceleração, que nesse caso vai ser o vetor g. E isso aqui é o que a gente chama de peso, né? Então o peso, ele é a massa vezes a gravidade. É por isso que a aceleração de um objeto na superfície da Terra não depende da massa dele, né? A gravidade, a aceleração da gravidade fica constante. Então, se o objeto tem mais massa, ele vai sentir mais força sobre ele. De maneira que a aceleração, não interessa se é um objeto de 1 kg, de 2 ou de 10, a aceleração vai ser igual a g, não vai mudar. Mas vejamos um outro caso bastante famoso, onde a gente já tem uma situação um pouquinho mais delicada, vamos dizer assim. Se eu tiver um plano inclinado, uma rampa qualquer, então eu vou dizer que isso aqui tem um ângulo θ com horizontal, e aqui eu vou colocar um objeto. Eu tenho uma caixa aqui, desse tipo,
E essa caixa está sujeita à ação da gravidade, mas ela também está em contato com essa superfície inclinada. Então, o que a gente faz aqui nesse tipo de situação? A gente escolhe um ponto para representar esse objeto. E aí, vamos fazer aqui do lado o que eu vou chamar de diagrama de corpo livre. Então, diagrama de corpo livre, eu vou escolher esse ponto aqui para representar aquele objeto que está aqui e vou desenhar nele quais são as forças que eu estou considerando, né, observando nesse fenômeno, nesse experimento que a gente está fazendo. Então vamos pegar primeiro uma régua e vamos definir aqui o eixo que é o do plano inclinado, né? Que é alguma coisa mais ou menos assim. Então esse eixo eu vou chamar ele de um eixo X, que está para cá. E aí na outra direção, perpendicular a ele, eu vou chamar de eixo Y. Então o que acontece com esse corpo? Ele está ali, e aqui para baixo a gente tem uma força que é a força peso. Então é um vetor, uma seta apontando para cá, e aqui e é nessa direção que ele é puxado pela gravidade. Só que então essa aqui está representando a direção Y, e aquele ângulo θ, esse mesmo que está aqui, ele aparece aqui, ó. Veja que se você pegar o plano inclinado aqui e deitar ele para cá, esse ângulo diminui exatamente como este ângulo aqui diminui, né? Então os dois são o mesmo, na verdade. E aqui nesse ponto, esse objeto vai sentir uma outra força que a gente costuma ter um pouco de dificuldade para entender essa força aqui no começo. Isso aqui é o que a gente vai chamar de força normal. Então, por que essa força normal aponta para lá? Toda vez que eu tenho uma superfície, um objeto que é perpendicular, uma direção que aponta perpendicular a essa superfície, vai apontar no que a gente chama de uma direção normal. Né? Ele é ortogonal à superfície. Então imagina que isso aqui é uma tábua onde está o plano inclinado e ele está apontando para fora da tábua, né? Para cima. Esse ângulo aqui é 90 graus. Então o que acontece nessa situação é que a gente tem uma soma de forças para fazer e essa soma é vetorial, ela é componente a componente. Então se a gente assumir que a tábua não vai quebrar, né, que eu não estou botando um objeto muito pesado ali, etc., a gente pode descobrir qual é a aceleração desse objeto descendo a rampa só fazendo a decomposição vetorial da força-peso aqui, ó. Porque o movimento vai ser nessa direção aqui, né? Vai ser aqui que o objeto vai escorregar. Então o que a gente faz é pegar essa componente do peso, que eu vou fazer de outra cor, que está aqui na direção X. Ó. Então isto que eu estou desenhando aqui agora
apontando para baixo, é o que eu vou chamar de Px. Então, Px porque é a componente dessa força-peso aqui que está empurrando o objeto na direção x. Então quer dizer que a força resultante, e aí vamos começar a discutir isso também, a força resultante sobre esse objeto P vai ser, sobre esse objeto que tem um peso P, vai ser o peso dele vezes o seno de θ. Então quer dizer que a massa vezes a aceleração vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. As massas vão embora, portanto a aceleração desse cara vai diminuir seguindo o seno de θ. O seno desse ângulo de inclinação aqui, né? Então, num plano inclinado, o papel do plano é o de diminuir a aceleração do objeto, que não vai ser mais que não vai mais ser na vertical, né? Justamente por esse ângulo que o plano está fazendo com a horizontal aqui. Um outro exemplo interessante é o que a gente já comentou em outro vídeo do movimento circular uniforme. Então, no movimento circular uniforme, se vocês se lembrarem, a gente tem uma circunferência assim, um objeto que está descrevendo essa trajetória, né? Então ele está girando, por exemplo, para cá, para a esquerda. E esse objeto tem uma velocidade tangencial que aponta para cá. Então vou chamar isso aqui de velocidade v. Ao mesmo tempo que daqui para dentro dessa circunferência, esse objeto é puxado, né, ele é acelerado na perpendicular a essa velocidade. Então, ó, esse ângulo aqui faz 90 graus. E essa aceleração é o que a gente chamou de uma aceleração centrípeta, que ela é menos v ao quadrado sobre r numa direção radial. Então, esse versor r, ele não tem uma direção fixa, se você quiser pensar assim, em termos cartesianos, né, de eixo x e y. Mas o que a gente sabe é que esse versor ele sempre aponta de dentro para fora da circunferência. Então, se o objeto está aqui, ele aponta nessa direção. Se o objeto estiver aqui embaixo, ele vai apontar para baixo aqui. Então, isso aqui é só uma maneira de escrever matematicamente que eu estou falando de uma aceleração centrípeta no movimento circular uniforme que aponta para dentro da circunferência. Mas então, se tem uma aceleração, tem que ter uma força. Por isso, a força, que é igual a massa vezes a aceleração, vai ser menos mv ao quadrado sobre r na direção r. E isso aqui é a força centrípeta.
Então a aceleração centrípeta, ela não pode existir sozinha, ela tem que ser produzida por uma força. Então se você está com o objeto na sua mão, girando ele, né, como eu poderia fazer com, sei lá, um fiozinho desse aqui, ó. Aí você está girando ele assim. Então quando você está girando, esse fio está sendo esticado, tensionado, né? Então você com a sua mão está fazendo uma força puxando o fio para dentro dessa circunferência. E é isso que é uma força centrípeta.